Sabemos que Cristo ressuscitou e não mais morrerá, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Isso nós podemos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. E o mesmo Cristo diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, conforme Apocalipse 1:8. Neste domingo, nós estamos celebrando a Páscoa. Páscoa que nos remonta à libertação do povo do Egito. Povo esse que estava escravizado. E o Senhor, com sua poderosa mão, os livrou dessa escravidão no Egito. Hoje, nós também comemoramos a nossa Páscoa, mas Páscoa fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, que nos libertou da morte e do pecado, nos oferecendo a vida eterna. E que alegres festejemos a grande festa do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está.
E na alegria da ressurreição de Jesus Cristo, nós celebramos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E reconhecendo que mesmo sendo salvos, somos ainda, ao mesmo tempo, pecadores, oremos confessando os nossos pecados. Deus, Criador do céu e da terra, o mundo que criaste sofre a cada dia pelo pecado e maldade humana. Perdão, Senhor, pois muitas vezes valorizamos o próximo tão somente após a sua morte. Nos ajuda a lembrar das pessoas enquanto elas têm vida, para que desfrutemos da comunhão, mesmo que seja virtual. Perdão pelas vezes que ofendemos os outros com palavras, ações e omissões, e até mesmo em pensamento. Perdão, Senhor, pelas vezes que celebramos a Páscoa, mas não nos comprometemos com os ensinamentos e verdades que o Teu Filho nos ensinou. Por tudo isso e muito mais, clamamos, perdão, Senhor. Jesus levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. E pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu declaro perdão de todos os pecados confessados. Amém. Oremos. Querido Deus da vida e da criação, que tiraste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, Teu Filho, dá a cada um de nós força, ânimo e coragem para que divulguemos essa grande notícia a todas as pessoas com nossas palavras e ações. Ilumina o nosso entendimento para que nossos ouvidos ouçam e o nosso coração perceba o que nossos olhos não podem ver e as nossas mãos não podem tocar. E assim, vivamos pela fé. Por Jesus Cristo, que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou: naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. Até aqui a palavra do Senhor. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago,
compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Até aqui, palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Aleluia. O perfume das mulheres exalou cheio bom. A pedra que ali estava descobria a salvação. Dois homens de branco então se puseram a dizer: entre os mortos procurais, quem deles voltou a viver? Aqui ele não está, aqui ele não está. Ele vive e ressurgiu, vive em nossos corações. Seu projeto não morreu, a justiça vencerá. Aqui ele não está, aleluia. Aqui ele não está, aqui ele não está. Ele vive e ressurgiu, vive em nossos corações. Seu projeto não morreu, a justiça vencerá. Aqui ele não está, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Hoje é Páscoa, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito me alegra poder novamente trazer essa mensagem para todos e todas que nos acompanham. E falamos de fé. Fé é o pássaro que sente a luz do dia e canta quando a madrugada ainda é escura. Aqui hoje nós somos os discípulos e as discípulas de Jesus. Vamos nos imaginar agora naquela manhã de domingo, antes ainda das mulheres irem até o túmulo. Era como se Deus silenciasse. Havia um silêncio. Até antes, na Sexta-feira Santa, estava tudo muito claro. Jesus seria o Salvador e iria trazer de volta a dignidade às pessoas. Mas tudo estava acabado. O que é que vem depois do silêncio de Deus? O que é que vem depois do medo, da insegurança, da angústia? O que é que vem depois do fim? Essas são certamente perguntas de pessoas que agora, nesse tempo de pandemia, enfrentam morte, medo, angústia e isolamento.
É dentro dessa realidade de perguntas complicadas e dolorosas que se encontram também os discípulos e as discípulas de Jesus. Afinal, a sexta-feira da crucificação tinha deixado no ar o silêncio de Deus, o cheiro de morte, a dor do luto, o desespero e a dúvida. Será que foi tudo mentira? Será que esse é o fim? É assim, com esse sentimento de derrota e de impotência, que as mulheres então vão até o túmulo, no domingo de manhã, mulheres corajosas, mulheres destemidas. Os outros discípulos estavam com muito mais medo do que elas, estavam todos trancados e escondidos em casa. E, gente, como é ruim sentir medo, né? Eu acho que todos aqui sabem do que eu estou falando. Alguns estão como aqueles discípulos, acuados em casa. Porém, está longe de ser a mesma situação. Hoje nós percebemos que estar em casa, isolados, isoladas, de certa maneira é um ato de coragem. É um ato de altruísmo. Isolamento hoje não é somente por si mesmo, por si mesma, mas sim por todas as pessoas. Se ainda não percebeu isso, eu diria, olha, te mostra sensível à dor das pessoas e vai ver quantas situações difíceis há ao seu redor, mais perto do que você imagina. Nos últimos dias isso tem se intensificado. Esse mês de março foi muito pesado, muito difícil para a maioria de nós. Nunca é só pela pandemia, mas a pandemia agrava tudo. Alguém que chora a perda de uma pessoa que amava muito e sequer pode receber os imprescindíveis abraços. Alguém que sente os sintomas se agravarem de qualquer que seja a doença e não sabe se terá UTI disponível para se tratar. Sente medo, sente uma angústia sem fim e sim, a situação só se agrava, porque nós não podemos nos reunir como igreja, como irmãos e irmãs, para orarmos juntos. Precisamos fazer isso individualmente, em casa ou em família. Não podemos reunir a família muitas vezes também, familiares, para partilhar e tentar esquecer os problemas. Ato de força e de coragem agora é resistir na distância, sem romper os vínculos de amizade, de comunidade. Jesus Cristo não era somente um homem, um bom amigo, Ele era a esperança daquelas pessoas, a vacina do pecado e da maldade no mundo. Aqueles discípulos e discípulas viam em Jesus a última esperança de salvação. E tudo estava indo muito bem, curas, ensinamento sobre o reino de Deus, promessa de libertação, tudo isso numa só pessoa. E agora essa pessoa estava morta. Os discípulos sentem medo, o medo paralisa. Foi assim com os soldados e é assim com todos e todas. As mulheres que foram ao sepulcro esperavam encontrar, obviamente, o morto. Também sentiam medo, afinal, no pensamento delas, tudo estava acabado. O gesto era carinhoso de embalsamar, mas o bálsamo não tem o poder de devolver a vida. Essas mulheres são exemplo de tantas outras pessoas feridas pela falta de esperança, pelo luto e pela dor. Mas Páscoa não pode ficar apenas no luto. E por isso, são surpreendidas pelo anjo do Senhor que vem lhes trazer uma boa notícia em meio ao desespero. Elas não o conhecem e por isso elas ficam com mais medo ainda. Os guardas que estavam ali também ficam apavorados. O texto diz que eles ficam como mortos. Sem que ninguém perguntasse nada ao anjo, ele se dirige às mulheres e diz: não tenham medo.
não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas Ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele foi posto. Agora vão depressa e digam isso aos outros. Gente, que alívio! Que alívio! Elas conseguiram controlar o medo e por isso não ficaram paralisadas e sim saíram correndo para anunciar a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. O seu amigo, o seu mestre estava de volta, a sua esperança estava de volta. É claro que sem a cruz da sexta-feira da paixão não existiria a ressurreição. É através da cruz que Deus conhece na própria pele todo tipo de sofrimento, humilhação e abandono pelo qual o ser humano pode passar. Ele vai até o mundo dos mortos, ou seja, ele vai até a mais profunda e inevitável situação em que o ser humano chega. Assim, Deus se identifica com os que sofrem, com os crucificados ainda hoje. Mas também, por outro lado, é através da cruz que mostra o seu poder de superação, de ressurreição. Jesus não permanece sob o poder da morte, Ele ressuscita. Ir até o mundo dos mortos possibilita a revelação que lá Deus também é Senhor, lá Ele também reina. Este é o centro da mensagem pascal. Cristo ressuscitou, venceu os poderes da morte, assim como fará também conosco e com os nossos amados, as nossas amadas que já nos deixaram. Meus queridos, minhas queridas, com essa reflexão nós vemos que a ressurreição não significa apenas sepultura vazia. É também superação do medo, da angústia, da insegurança, do abandono, da dor, do desespero e, claro, da morte. As mulheres, mesmo com medo, saem alegres, felizes, para contarem aos discípulos sobre a ressurreição. E no caminho do anúncio elas encontram o próprio Jesus, que diz apenas 2 palavras: que a paz esteja com vocês. E na sequência ele diz: não tenham medo. Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. Paz e coragem faz parte da vontade de Deus para a vida daqueles e daquelas que se dispõem a serem portadores e portadoras da boa nova da ressurreição. A Páscoa também é a alegria que surge de um contexto de tristeza e sofrimento. Para nós, será poder experimentar o fim do isolamento, né? Receber de volta a dignidade e a liberdade do abraço, do contato, da comunhão. Páscoa não é apenas ressurgir da morte no sentido literal, é também vida que supera toda a realidade de morte. É Deus lutando pela vida e se solidarizando com aqueles que sofrem. As perguntas após a morte de Cristo eram: o que vem depois do silêncio de Deus? O que vem depois do medo, da insegurança e da angústia? O que vem depois do fim? A mensagem pascal nos diz que a seu tempo vem um novo começo, uma nova realidade de paz e coragem. A mensagem pascal não nos deixa acovardar diante das cruzes e dos sofrimentos que estão em nossa volta. Que a mensagem pascal nos encoraje diante dos nossos medos e inseguranças. Que com coragem continuemos a anunciar a boa nova da ressurreição a todas as pessoas. Que experimentemos a paz que vem das orações individuais ou em família. Que tenhamos a coragem necessária para lidar com os desafios próprios do nosso tempo. E num poema de Tiago de Melo, eu partilho com vocês. Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro,
Vai ser lindo a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Já é madrugada, vem o sol que é alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, que amanhã é outro dia, que amanhã é outro dia. Amém. Estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha lhes faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Mais uma vez nós
nos encaminhamos para um momento de oração final desse culto e queremos lembrar também daquelas situações, aquelas pessoas que vocês enviaram durante a semana como pedido de oração e também como lembrança de agradecimento e louvor a Deus. O aniversário do Aderley Filho é hoje, nessa Páscoa, 4 de abril. Parabéns para você, Aderley. Um abraço aqui da nossa comunidade, abraços virtuais, né? E a gente lamenta de não poder estar aqui, podendo celebrar esse dia contigo, né? Assim como também todos os outros aniversariantes que nós lembramos ou não aqui. Mas nos alegramos com mais um ano de vida de todos os membros dessa comunidade. Graças também pela recuperação do Milton Weimer. Nós oramos muitas vezes aqui por ele. Ele estava numa situação difícil, na UTI, com Covid, passou vários dias lá e agora está na enfermaria, já saiu da UTI e venceu Covid. Louvado seja Deus por isso. Nós temos motivos também de intercessão, pedidos, e um deles foi o Marcos André Doiner, que mandou pedindo pela família, por ele, pela esposa, pelos filhos, para que Deus continue protegendo. Também pela família, os familiares de Andresa Bazotti, permaneceu durante muitos dias, mais de 15 dias na UTI, mas não resistiu e faleceu. Oramos para que Deus também console seus familiares. Dona Maria Flauzino, pela qual nós oramos aqui nos cultos anteriores, a moradora do Jardim Vitória, acabou falecendo. Não resistiu, ela estava vários dias também na UTI, entubada, e na última sexta-feira, então, veio a óbito. Oramos pelos familiares, pelos amigos enlutados e que ela descanse em paz. A Janaína também pede oração pela sua sogra, Dirce Saldanha, que está na UTI com Covid, com um quadro bastante delicado. A família agradece por ela estar podendo receber atendimento, por ela estar sendo tratada. Teve que esperar alguns dias pela UTI e passou por grande aflição. E nesse momento agradece por estar na UTI, quem diria, né? A senhora Marise Marques da Silva, tia da Letícia Copenhagen Silva, que está internada com Covid e nessa sexta-feira última foi entubada. Também pede por oração, queremos lembrar dela aqui também. Agradecer pela recuperação de Marcos William, né? Ele que também estava com Covid e se recuperou, mas nesse momento enfrenta a angústia de estar com a namorada, Fernanda Vargas, na UTI em situação muito grave. Lembramos dela então com muito carinho, pedindo a Deus para que a sua recuperação aconteça. A dona Nida, do Bom Jardim, pede oração pela irmã e pelo cunhado, ambos com mais de 70 anos internados em Panambi, em situação crítica, também pela Covid. A dona Lídia pede para que lembre da irmã dela, também entubada na UTI em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A Sheila pede que lembremos das mães que perderam seus filhos. Muitas situações tristes que ela experimentou somente nesse mês de março, próximas a ela. Ela me relatou e disse que não queria nem que lembrasse todos os nomes, porque afinal são muitos. Assim, há tantos outros casos que nem seríamos capazes de relatar aqui, mas que Deus é sim capaz de acolher nesta oração. Então levamos tudo diante dele e peçamos pela sua misericórdia. Oremos ao nosso Deus. Intercedemos, nosso Deus, pela ação da Tua Igreja, para que, em gratidão por tudo o que fizeste por nós, haja mais disposição para o estudo da Tua Palavra, mais vontade de celebrar e fortalecer nossos vínculos, mesmo à distância. Querido Deus e Senhor, te pedimos pelas pessoas que sofrem neste mundo, para que a mensagem pascal arranque do nosso meio a ânsia de poder, a sede desmedida de riqueza, o desprezo por quem é diferente, os muros que dividem, as mãos que oprimem, a dor de corações magoados e machucados, a fim de que aconteçam inclusão, perdão, respeito e transformação. Que essa pandemia chegue ao fim e que experimentemos
o descanso de retomar nossas vidas de modo a experimentar também a Tua paz. Assiste, Senhor, os aflitos, os sobrecarregados e enlutados com a Tua paz. Lembramos e entregamos a Ti, especialmente todas as situações que citamos anteriormente. Ajuda também os que estão sem lar, sem emprego e os que não têm o pão de cada dia. Olha pelos doentes e entristecidos, para que todos possamos juntos confessar e testemunhar que o nosso Redentor vive e reina eternamente. Dá-nos, Senhor, a certeza da ressurreição, tanto a sua, essa que celebramos hoje, nesta Páscoa, quanto a nossa e de nossos entes queridos, que já partiram antes de nós. Que possamos verdadeiramente confiar e acreditar na vitória da vida, que surge e ressurge da morte, mostrando-nos sinais da vida eterna prometida por Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tudo mais entregamos aos Teus cuidados, orando como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção que vem do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada Páscoa, abençoada semana. Continuem se cuidando, orando uns pelos outros, umas pelas outras. E não se esqueçam, vai passar. Amém. Celebremos